Ó, mas eu vou confessar, esse autor aqui desse livro, ele é meio confusinho. Talvez vamos ter que estudar um outro livro que fale também. Mas tá bom. Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse tempo, pedimos a tua graça e tua sabedoria, ó Deus. E possamos ter conhecimento, entendimento correto, ó Deus, a respeito das tuas coisas. E, ó Espírito Santo, esteja nos revelando a respeito de si mesmo, em nosso coração e nas nossas vidas. Queremos experimentar uma intimidade, relacionamento mais profundo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Ok. Então, vamos lá. Dons espirituais. Para variar, vamos começar com os conceitos errados. Aliás, nós hoje vamos trabalhar só isso, tá? Então, assim, todo cristão, né, recebe dons, tá? Todos nós, quer dizer, ninguém escolhe os dons, Deus dá quando Ele quiser, para quem Ele quiser, né? Quantos dons Ele quiser. O dom que Ele quiser, dá para cada um, né? Tá? Alguns, então, para receber os dons espirituais, acha que tem que ir para uma montanha, fazer uma oração, ou ficar muito tempo em jejum, né? Tem pessoas que fazem todas as ideias em relação a isso, né? Para poder receber, ou nas vigílias de oração, ou vai em conferências específicas, ou de algum preletor específico, né, para poder receber. Quando era adolescente, a gente buscava muito isso, né? E era uma onda assim, se você ouvia que tal lugar, então as pessoas meio que iam lá, né? Teve todos aqueles movimentos, vamos dizer assim, de caicai, de dente de ouro, de várias coisas assim que as pessoas meio que buscavam, né? O batismo no Espírito e também os dons espirituais, ouvindo, né, sobre essas coisas. Mas não é preciso, né, que a gente vá para algum lugar, ou participe de algum movimento, ou faça alguma coisa. É uma busca, né? É uma busca do nosso coração sincero, e Deus pode se revelar uma manhã, né, no seu tempo de oração, numa entrega, não tem forma específica, tá? Então, a primeira coisa, alguns têm conceitos errados em relação aos dons naturais, tá? Então, dons naturais são aqueles talentos ou habilidades que Deus dá para todo mundo, crentes ou não crentes, desde o seu nascimento, tá? Então, são talentos naturais que as pessoas têm, né? Alguns têm mais e alguns têm menos, mas todos têm. Então, vamos ver alguns exemplos de dons naturais que a gente pode perceber na palavra de Deus, tá? Então, Êxodo 4:14. Êxodo 4:14. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: Por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele estava vindo para encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Então, aqui a gente vê, né, Deus estava chamando Moisés, e Moisés dando um monte de desculpa, por isso que Deus ficou irritado, né? Mas aqui, uma das desculpas de Moisés era que ele não sabia falar bem, né? Então Deus falou, então vou colocar o Arão, porque Arão consegue falar bem, né? Então, se seu problema é isso, então vou pôr. Depois não sei se ele se arrependeu, né? Porque Arão é que fez aquele bezerro de ouro, né? Então, foi ajuda, não sei se foi ajuda.
né? Mas era o talento natural dele falar bem, né? Um pouco, tá? 1 Crônicas 6:33. Estes são os que ministravam, junto com seus filhos. Entre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel. Uhum. Então, Emã tinha o dom de cantar, né? Então, na parte musical, ele tinha esse talento. Êxodo 35, de 30 a 35. Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e ao Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Tá? Então, além dessa capacidade deles de trabalhar no artesanato, né, nas joias, madeira, Deus também deu esses dons para eles ensinarem, né, outras pessoas a fazerem. Né? Então, a gente sabe que tem muita gente que tem habilidade para fazer as coisas, mas nem sempre consegue ensinar, né? Passar aquele dom ali que possui. Mas eles tiveram, né? Bezalel, ao Eliabe, né? E eles puderam estar ensinando também, tá? Atos 9, 36 a 39. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizendo: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes o vestido e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Tá? Então, quando eles souberam, né, que ela tinha ficado doente, né, falecido, eles sentiram muito, porque ela, com o trabalho dela, ela sustentava o trabalho, né? E era costurando, fazendo roupas, tá? Então, alguns receberam esses talentos, né, específicos, cada um aqui que a gente viu, na parte de música, na parte de ensino, na parte de artesanato, na parte de falar, na parte de fazer costurar, né? Alguns receberam dom de ensinar, de administrar, de servir, né? Mas muitas vezes, hoje, as pessoas buscam mais os dons espirituais do que esses dons naturais, em vez de utilizar, né, já esses dons naturais que Deus concedeu para poder servi-lo, né? Mas muitas vezes acaba ignorando esses dons e achando que, né? Hoje eu acho que até alguns tem bastante gente servindo mais em alguns talentos naturais, aproveitando, né, os talentos naturais para poder servir. Mas teve um tempo que as pessoas ignoravam isso e buscavam mais os dons espirituais e ignorando os dons naturais, né?
Não importa o tipo de dons que você recebeu, eu acho que o mais importante é o nosso coração estar entregue, poder servir ao Senhor com aquilo que Ele nos concedeu, né? Mas tem gente que se sente menos inferior, assim, menos, né, capacitado, assim, por não ser aquele dom, talvez, que você esperasse, né? Vamos ver essa passagem de Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Jesus continuou: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta de sua propriedade. Eles deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas de ouro saiu logo, fez negócios com dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta entre eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão 500 moedas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr para você negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi seu dinheiro na terra. Veja aqui o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e, quando eu voltasse, receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas. Porque aquele que tem 1.000 receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Uhum. Tá, então aqui tem os 3 exemplos, né? Quer dizer, na verdade seriam praticamente 2 exemplos, né? Os que conseguiram investir e utilizar e multiplicar, e aquele que ficou com medo e escondeu, né? Então, ainda que tinha menos, é o que recebeu menos e é o que desenvolveu menos ainda, né? Então, às vezes nós fazemos isso com os talentos, os dons que o Deus nos dá. Então, até reclamamos porque o outro tem muito mais, né, do que a gente. Mas muitas vezes Deus dá porque Ele vê a capacidade de cada um, né, de desenvolver, de servir, de se entregar, de se doar. E então tem muito a ver com o nosso coração mesmo, mais do que com nossa capacidade, né? Talvez intelectual até. Já vi muita gente que não é muito bom de cabeça, mas tem habilidades que a gente nem imagina, né? Ou pessoas deficientes físicas mesmos, que têm habilidades incríveis, né? E se superam, apesar das suas limitações, né? Eu acho isso admirável. E muitos que têm os 2 pés, as 2 mãos, mas não fazem nada, né? Não fazem nada. E ainda reclamam, e ainda são ingratos, e ainda são agressivos, revoltados, né? Então, nem sempre os seus dons, seus talentos têm a ver com, sei lá, capacidade, né?
talvez tenha a ver com o seu coração mesmo, sua entrega para Deus, né? Mas a Bíblia fala assim, que se a gente for fiel, se a gente estiver oferecendo para o Senhor, né? Ele vai permitir, aqui nesse caso, aquele que teve mais é que recebeu mais, né? No final. E aquele que teve menos, até o pouco que tinha foi tirado dele, né? Então, que a gente não perca, né? Os nossos talentos, nossos dons, aquilo que Deus colocou para nós, que possamos ser fiéis naquilo que Deus nos colocou para fazer, né? Então, vamos ver em relação aos dons espirituais, tá? Aqui o autor, ele é coreano, então ele fala que a igreja coreana tem conceitos errados, mas não é só a igreja coreana, muita gente tem conceitos errados a respeito dos dons espirituais. Infelizmente, ainda tem muitos conceitos errados, tá? Então, a gente vai ver algumas coisas. Tem duas definições na palavra, né, no Novo Testamento, no original grego, tem a palavra carisma e a palavra doreia, tá? Então, carisma foi citado 17 vezes nas cartas paulinas, né? 17 vezes no Novo Testamento. 16 vezes foram nas cartas paulinas e uma vez na carta de Pedro, tá? De 1 Pedro. A Doreia foi citado 11 vezes, né, no Novo Testamento, e depois a gente vai ver, eu não vai ler essas passagens aqui, tá? Depois, se você quiser, depois eu vou mandar o PowerPoint, se você quiser dar uma lida depois, né? Mas de acordo com essas passagens, tá? O carisma está nessas passagens e Doreia está nessas outras de baixo. E conforme o uso dessas palavras, então a gente pode tirar algumas conclusões do significado dessa palavra, tá? Os dons espirituais, então, primeira coisa, os dons espirituais, eles são cargos e graça que ajudam a servir a igreja, tá? Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las, tá? Então, aí está em 1 Coríntios 12, 8 a 10, 28 e 30. Alguém pode ler. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, depois versículos 28 e 30. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Agora, 28. Peraí, 28 e 30, né? 28 e 30. Tá certo. Só um instantinho. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 30. Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Tá? Então, assim, alguns, vamos dizer assim, uma habilidade, né, que pode estar exercendo, e o outro são cargos, né, tipo apóstolos, profetas, pastores e mestres, esses são cargos, né? Os outros são dons que ele pode estar ajudando no serviço da igreja, né? Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé,
dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade de interpretar, tá? 1 Coríntios 12, 6. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Pensei que aqui estava citando outra lista de dons, tá? Mas Deus que dá toda a capacidade para cada um estar realizando esse trabalho, né? 1 Timóteo. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. E 2 Timóteo 1, 6. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Tá? Então, quando fala de colocar as mãos, tá sendo ordenado, está sendo pastor, tá? Escolhido como pastor, designado, separado para ser. Então, é um cargo, né, de liderança, que ele vai estar não só cuidando das ovelhas, como vai estar exercendo essa liderança, trazendo a palavra, né, de pregar a palavra, tá? Então, esse é um dom. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Uhum. Então, multiformas, já não tem nem designação, né? Que é tantas maneiras que Deus pode estar capacitando para que a pessoa possa servir, né? Então, multiforme graça de Deus, né? Para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, 5. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Uhum. Então, dons para serviço, tá? 1 Coríntios 12, 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, diversidade de realizações, tá? Então, tudo aqui está nos cargos e na graça de estar servindo a igreja, tá? De diversas maneiras você pode estar servindo dentro da igreja, né? Com muitos tipos de dons, muitos tipos de assim, formas de poder estar servindo a Deus, tá? Então, aqui, de forma genérica, ok? Outra forma de você poder estar servindo aos dons espirituais, revela a graça, né, de Deus na sua vida. 1 Coríntios 7, 7. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Tá? Então, Paulo estava falando, cada um recebeu um dom. Paulo tinha um dom que era de viver, ele tinha uma capacidade para viver solteiro, né? Que ele até fala assim, se alguém tiver esse dom, que viva como ele, porque assim pode ser mais dedicado ao Senhor, né? De não ter que... mas ele falava também que tem gente que não consegue, tem gente que fica abrasado, então precisa casar, não consegue ficar solteiro, né? Então, cada um vai viver conforme o dom que Deus te deu. Então, ele considerava isso como um dom. E eu considero também isso como um dom, porque, né, não é todo mundo que consegue, quer dizer, a grande maioria não consegue essa habilidade de viver sozinho. Paulo também fala que o amor é um dos frutos do Espírito Santo, né? Mas também é considerado um dos maiores dons.
ele fala, né, que procurar com zelo os melhores dons, e depois ele fala do amor. Então, o amor é considerado o maior dom, tá? Então, Gálatas 5:22 fala como fruto do Espírito, e 1 Coríntios 12:3. Então, vamos ler Gálatas 5:22 e 1 Coríntios 12:3. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Uhum. 1 Coríntios 12:13. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. 12:3? É 12:31, desculpa. Vê aí. Peraí, 12:31. Eita. 12, peraí, tô chegando. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês que o caminho que é o melhor de todos, que é o melhor de todos. Uhum. Em outras versões fala, né, de procurar com zelo os melhores dons. E aí ele começa a falar sobre o amor, tá? Por isso que ali o amor é considerado, desculpa, comeu o número 1 aqui no livro. Tá. Outra coisa é que Paulo considerou que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse negócio do amor, tá? Um pouquinho mais para frente. Paulo, então, ele considerou a salvação como um dom, porque a salvação é o presente de Deus, né, para nós, ter uma nova vida com Cristo, pela obra de redenção de Jesus Cristo, tá? Então, os gentios receberam, Romanos 11:29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Só isso. Tá. Se você quiser, eu posso continuar lendo, aí você fala o número. Tá, então continua no 30, vamos ver. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam a misericórdia, graça, a desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça, misericórdia de Deus para com vocês. Ah, tá. Eu acho que seria mais esse 30 mesmo, né? Que ele recebeu a misericórdia e a graça, que é a salvação, a obra de Cristo é completa também para os gentios, né? Romanos 6:23. 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? Então, a vida eterna é o dom, né? Algumas versões aí fala presente mesmo, mas é dom, né? O dom é presente, né? Então, é o que Paulo chamou da obra de Jesus, né? De salvação, da vida eterna, da redenção que Cristo nos dá. 1 Coríntios 1:7. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Tá? Então, a pregação do Evangelho, Paulo considerou como um dom, né? Receber essa graça, essa salvação, né? Através da pregação do Evangelho, tá? Próximo, Romanos 1:11. 1:11. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Uhum. Considerou essas bênçãos, a graça de Deus como um dom, tá? Romanos 5:14 e 15. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão,
o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, de modo que muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Uhum. Então, se toda a humanidade foi condenada por causa do pecado de Adão e Eva, né? Então, toda a humanidade foi redimida pela obra de Jesus Cristo lá na cruz, né? Então, nós recebemos vida nova, nós recebemos a salvação, nós recebemos essa graça de sermos justificados e sermos redimidos, né, por Jesus Cristo, tá? Então, 1 Coríntios 12, 4 a 11. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para essa pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá o dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Você sabe que quando eu estava olhando nessas passagens, né, eu não estava pensando assim, como a gente já está na igreja há muito tempo, né, eu pensava assim nos dons de uma capacitação, de poder estar tendo, né, algum poder, né, vamos dizer assim, para poder servir a Deus. E a gente não pensa muito nessa questão da salvação, da forma como Deus nos toca, da forma como Deus nos fala, né? Como sendo um dom de Deus, né? Não sei se vocês. Eu não tinha parado para pensar nesse assunto em relação à salvação, né? A sua obra de redenção como um dom. Sempre pensei como salvação, não tinha pensado assim como sendo um dom, né? Mas é um dom, é um presente de Deus que Ele oferece para todos aqueles que quiserem crer, né? Mas é interessante, né? Se a gente pensa nessa perspectiva, até os dons espirituais, assim, de falar em línguas, de revelação, de palavra de sabedoria, milagres de cura, muitas vezes esses dons são usados para que as pessoas possam conhecer de uma forma mais pessoal a Jesus, né? Não é só cura só para curar, né? Porque a pessoa está doente. Mas muitas vezes Deus usa para que possa se revelar de uma forma como Deus na vida das pessoas, né? Então, não sei se vocês tinham parado para pensar em relação a isso. E aí tem mais sentido da gente buscar os dons, porque não é só para a gente se sentir mais importante, da gente poder ser, ser melhor do que o outro, sabe? Mas é porque tem um propósito que é glorificar, né? Manifestar a Deus. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Ou não tinha pensado nos dons? Eu posso falar um negocinho Pode, assim? Eu pode. não sei se o que eu vou falar é certo, né? Uhum. O dom espiritual, a gente acabou de ler que ele é irrevogável. Então, uma vez que Deus dá, ele deu, Uhum. né?
Irrevogável é quando que Deus dá, ele dá. Uhum. Ele dá e ele pode tirar, se ele quiser isso. É que nem o Espírito Santo, É, não é? Que nem você. não que ele pode tirar, eu acho que assim, tem dons que ele dá para um momento, entendeu? Tem um propósito para aquele momento. Então, talvez não é que ele tira, vai manifestar naquele momento, talvez, né? Então, Não é? aí o dom, assim, na minha cabeça, é Ah, mais ou menos assim. É igual a salvação. Você recebe, tá? Você toma posse. A cada vez que você vai caminhando, você vai se descobrindo. É como se você descobrisse os seus dons. E aquilo lá vai andando com você. Quando você está intimamente ligada, quando você está assim, sem o pecado, uhum, interrompendo essa conexão. uhum, Esses dons, eles ficam muito mais, assim, às vezes, aflorados e práticos na tua vida. E sim. quando, de repente, você está cheio do pecado, ou de repente você não reconhece, ou você está num momento em que você não está completamente conectado a Deus, Uhum. esses dons parecem que não existem dentro de você. Pode ser, pode ser. Eu, Mas, eu sinto. ó, mas você sabe, Beth, pensando nessa passagem que a gente leu dos talentos, né? Daquele que enterrou o dom, o Ah, talento, né? E uhum. Deus tirou e deu para quem tinha mais. Pensando talvez nessa palavra, eu acho que é possível perder, sim. A gente, ó, nós somos de uma linha doutrinária que você pode perder a salvação se você não caminhar com Deus, se você recusar, né? Se você se afastar, né? Você pode perder a salvação. Como vamos dizer, os presbiterianos, eles acreditam na predestinação. Então, você é salvo para sempre. Você nunca vai perder a salvação. É questão doutrinária, eles acreditam assim, né? Mas nós somos dessa linha. Então, eu penso que, assim como a salvação é uma escolha que Deus te dá, né? De você caminhar junto com Ele ou não. Eu também acredito nisso, sim. É verdade. Eu acho que é capaz da pessoa perder a salvação, como assim ela pode perder os dons pelo fato dela estar em pecado, pelo fato dela estar longe de Deus. É como uma coisa relacionada assim, à busca. Quanto Hum, mais você buscar, mais você aprimora e mais você desenvolve seus dons. Assim como você, desse desenvolvimento, você cria outros dons. Mas que para você desenvolver esses dons, vamos falar em salvação ou falando em Deus, estão relacionados à tua fé. Que quanto maior a tua fé, maior a tua busca. E quanto menor a tua fé, é a capacidade de você perder esses dons também. Ou não? é. Eu acho que não é bem a fé, viu, Vini? Porque ó, a gente vai ver depois, que hoje a gente não vai ver, mas a gente vai ver depois alguns tipos de dons. Por exemplo, tem um dom que é fé. Ah, tá. Tem uma porção de fé que é maior do que essa fé que a gente tem de aceitar Jesus, sabe? Essa fé que você acredita, né? Tem uma fé que é uma fé maior que move montanhas, é aquela fé que opera milagres, entendeu? É aquela fé que opera curas. Tem uma porção maior de fé, sabe? Assim, como se fosse um dom, né? Específico mesmo. E algumas pessoas recebem. A gente pode até falar, nossa, ela parece que tem mais fé. Talvez ela tenha mesmo, né, um dom que é a fé, né? Mas aí é uma E coisa que tá assim, não necessariamente. Ela não conhece tanto a Deus, mas ele tem o dom da fé. é, Não precisa. não e também não necessariamente uma força, um esforço da pessoa, mas é algo que Deus colocou, Uma né? necessidade fez criar aquilo na pessoa. Talvez, porque a gente não tem como explicar assim, por que Deus dá dom para aquela pessoa e não dá para essa pessoa, né? É, eu penso que tem a ver com a entrega, sabe? O desejo do seu coração, quando você falou de busca, eu acredito também nisso.
né? Conforme a sua busca, a sua sede, você vai receber mais pela sua busca, né? Mas não porque você merece, não porque Deus escolhe, esse é melhor do que esse, não, não por isso, mas por causa da entrega mesmo, desse desejo, dessa busca, né, talvez da intimidade que a pessoa tenha com Deus, né, do relacionamento que ela tenha com Deus. E realmente dá a você mais sensibilidade para as coisas de Deus, né, para ser mais espiritual, então para receber, porque eu acredito assim que Deus dá para todos. Deus está disponível, vamos dizer assim, para todos, né? Mas busca quem quer, né? Pela fidelidade de quem quiser, né? De se manter fiel, de obedecer, porque também tem muito a ver com a obediência, né? Por exemplo, você tem mais amor, não porque você é mais bonitinho, não, você tem mais amor porque você obedece mais, você guarda a palavra, você obedece, você cumpre com os mandamentos, né? Não é com as emoções. É interessante isso, né? Porque a gente fala de amor, a gente pensa no sentimento, mas não é quem sente mais, é quem obedece mais. Aquele que obedece é aquele que o ama, né? Que a Bíblia fala. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E ele manifestará, né? Na pessoa. Então, tem a ver com a obediência mais do que qualquer outra coisa, né? Que a gente possa pensar assim. Não é tempo de oração, não é, né? Pessoa que vai mais para a igreja, né? Mas é aquele que obedece, né? Os mandamentos. Mas é bom a gente fazer essas perguntas, porque tem hora que a gente vai meio que no automático, assim, né? A gente está meio habituado com algumas coisas, e aí eu acho legal esses questionamentos, porque é bom para nós, né? Para nós mesmos avaliarmos a nossa busca, a nossa entrega, a nossa obediência, nossa vida com Deus, né? E, e, e aí a gente vai vendo algumas outras coisas, né? A partir da outra semana, que tem uns dons aí que a gente não para muito para pensar, porque vai citando assim na Bíblia, né? A gente às vezes passa bem rapidinho, a não ser que a gente tenha alguma experiência, né? De alguma dessas aí. Mas aí a gente vai ver nas semanas seguintes, tá bom? Só mais uma perguntinha. Vai sair um Tá. pouco do foco, porque eu vou tirar um pouco do evangélico e citar o espírita, né? Tá. Porque quando você fala assim de dom, eu sei que, bom, a própria Bíblia diz, né? No final dos tempos, lobo em pele de cordeiro, da mesma forma que, assim, também não vou menosprezar a religião, né? Porque, assim, existe muito charlatanismo, isso daí a mídia já provou, mas também existe, assim, um certo tempo, eu não sei nem se de repente foi um descuido da minha parte que despertou uma curiosidade pelo espiritismo, né? Pelo fato, assim, eu tenho um afilhado que ele é espírita, e justamente na época que eu fiquei ruim, ele recebeu uma mensagem, assim, né? Foi na mesa e eu falei assim, olha, teu pai tá doente, mas ele vai ser curado, né? E eu não tinha comentado nada, e um dia ele falou assim, você tá com algum problema, né? Eu falei assim, não, é uma coisinha simples, mas eu tô tratando, né? E ele chorou e falou assim, não, pode falar, porque eu sei que é algo que você tá escondendo de mim, né? E eu falei, não, eu tava com um tumorzinho e tava tratando, né? Então eu falei assim, nossa, que estranho, né? Assim, não assim, descrente de como veio, mas assim, também despertou, falou assim, ué, como, né? E hoje você sabe que a maioria das pessoas é tomar, né? Tomé, né? Tem que ver para crer, né? E quando se for charlatão, faz um negócio desse, nossa, o que cativa de gente que
Dá até medo, né? Olha, mas só que aí, às vezes, você fala assim, como que é o... Assim, de tudo, eu não vou desprezar. Não vou falar que toda religião é boa, mas só que, assim, parte muito da própria pessoa, dela, da crença dela, né? Entendeu? Mas eu tenho que tomar um cuidado, ô Vini, porque às vezes é assim, é, é, o diabo, ele tem a revelação. Então, é, a gente vai falar um pouco mais para frente, porque um dos dons é o discernimento de espíritos. A gente, a gente tem que tomar cuidado, porque tem sinais que podem ser vistas em outras religiões, tá? e você pode achar que é um dom espiritual, Uhum, mas que não necessariamente é. Porque às vezes você, por exemplo, alguns falam, ele foi curado lá, foi naquela casa, teve uma reza, teve, uhum. eu não Não, quero isso citar aqui para não criar um preconceito, aham, tá? Então não vou citar, vou dizer assim numa uma forma geral, tá? aham, Então, e a gente sabe que a pessoa não foi curada. A pessoa, por exemplo, foi aparentemente curada, né? Mas a doença, vamos dizer, foi para outro lugar. uhum, Então, saiu de uma coisa e foi para outra. tá, E aí traz os enganos para as pessoas, porque a pessoa, né, acredita que, isso, nossa, teve um milagre, teve uma cura, né? Isso pode acontecer fora, como também dentro da igreja. A tá, gente sabe de muitos cristãos que foram enganados, né? Por causa dessa falta de sabedoria, falta de conhecimento, né? De estar firmado na palavra de Deus, entendeu? E aí ser levado pelas emoções, ser levado pela, pelos olhos, né? Pela aparência, assim, vamos uhum, dizer assim. E esse pastor mesmo, ele cita que algumas pessoas que tiveram revelação, assim, e profetizaram na vida das pessoas, por exemplo, profetizou cura na vida de fulano e a pessoa morreu. Não, Deus vai te curar e a pessoa morreu. E eu sei, assim, a gente já fez muitas campanhas de oração, né? Por pessoas queridas que a gente amava, que estavam enfermas, mas que morreram. E a gente fica pensando, Senhor, será que nós não oramos direito? Será que alguém estava em pecado? Muita gente começa a pôr culpa em si mesmo, né? Ou na fé, ou em Deus. Tem gente que, por exemplo, perdeu pessoas queridas, né? E confiou em Deus, orou, jejuou e fez um monte de coisa, mas não conseguiu, né, receber a bênção. E ficou revoltado com Deus. Isso é muito triste, mas acontece porque falta discernimento, falta sabedoria, né? E alguns, por causa dessa imaturidade, acabam ferindo outros também. entendi. Então, é, existe essas coisas, né? Acontece tanto dentro da igreja como muitas vezes também fora, Uhum, né? Mas que a gente precisa mesmo estar buscando de Deus, né? É, é, eu sempre falo, então, quando eu participei de alguns, vamos dizer assim, alguns eventos sobre profecia, né, que era um movimento profético, né, que teve um período faz tempo, uns 15, 20 anos atrás, que aí veio uma turma dos Estados Unidos, lá na igreja de Pompeia. A igreja de Pompeia era uma igreja bem assim, mais para frente, né? Vamos dizer assim, em relação à denominação toda, assim, é uma igreja bem, é, uma visão bem ampla, assim. Então eles tinham muitas coisas diferentes lá, de novidades, né? Antes de outras igrejas. Então veio essa turma dos Estados Unidos, umas 20 e tantas pessoas, né? E uma coisa que eu achei muito legal,
que eles ensinaram, né, nesse movimento que estava tendo nessa conferência, era eles recomendavam que duas coisas não se profetizavam. Não se profetizava casamento e não se profetizava nascimento. Eram duas coisas que eles proibiam. Você pode até ter tido uma revelação de Deus, você tem uma visão, Deus falar de uma forma bem clara, fulano vai ter filho, mas você não profetiza essa palavra. Porque são as duas áreas em que traz mais enganos e as pessoas sofrem demais, né? E alguns perdem até a fé por causa disso. Eu já vi pessoas orarem por uma senhora, até hoje ela não tem filhos, mas oraram, teve gente que profetizou que ela não ia ser mais estéril, entendeu? Um monte de coisa. E eu acredito que Deus pode fazer o milagre. Deus fez, né, com tantas mulheres da Bíblia. Sara foi uma das que Deus operou esse milagre, ela não tinha mais esperança, mas Deus cumpriu. Eu sei que Deus pode fazer, mas nem sempre Deus faz. Não é para todo mundo, né? A gente muitas vezes ora, né, pelas pessoas que a gente ama, a gente deseja. Senhor, eu desejo que aquelas pessoas que a gente ama, que gostaria de ter filhos, a gente quer orar. Aqueles que querem casar, a gente quer ora, né? A gente até tenta dar uma ajudinha, né? Vamos fazer umas miaizinhos, né? Em japonês fala miaizinho, em chinês não sei como que fala, mas para, né, para juntar ali. Mas eu acho que é um cuidado, né? E dentro da igreja a gente tem que ter muito cuidado em algumas coisas. E assim, eu penso que quando é as coisas do Espírito, quando é a coisa de Deus, ele sempre vai confirmar. Nosso Deus não é um Deus confuso. Nosso Deus não é um de confusão. Nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus correto, né? Um Deus que ama. Então, ele não ia dar uma coisa duvidando, sabe, para ninguém. Então, infelizmente, existe isso, né? Então, a gente vai estar tocando nisso mais para frente. Então, quando a gente mencionar alguns dons específicos, então, a gente tem que pedir mesmo essa graça de Deus, né? De ter clareza e confirmação, né? Em alguns momentos. E algumas e talvez várias vezes, não sei, talvez a gente tenha que ficar quieto, a gente tenha que ficar calado, guardar como a Maria fazia, né? Guardava no coração as coisas que ela talvez ficasse maravilhada, talvez não conseguia entender, mas vou guardar no coração. Uma hora vou conseguir compreender o plano completo de Deus, né? Mas, infelizmente, tem muitos enganos. A gente tem que tomar cuidado. Tá. Mais alguma coisa? Não. A gente vai ter muita coisa ainda para conversar. Vamos conversando devagarzinho. Então, vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e mesmo com muitas vezes nós não entendendo completamente a respeito dos dons, dos teus propósitos, Senhor, nós queremos poder te servir da melhor maneira possível. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor tire do nosso meio todos esses enganos que muitas vezes atrapalham no crescimento, na evangelização, no compartilhar do teu amor, da tua graça com outras pessoas. Pai, mais do que só querer receber,
mas nós queremos poder ser instrumentos mesmo de graça para a vida de outras pessoas, da nossa família e daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nós temos algum contato, que o Senhor possa nos usar, Senhor, para manifestar as tuas maravilhas, ó Deus. Então, nós colocamos nossas vidas à tua disposição e dizemos, ó Deus, eis-nos aqui, faz a tua vontade através de nós, em nós e através de nós. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço, em nome de Jesus. Amém.